todo que vai acontecer com esse adulto, e como que acontece essa interação no final e quem promoveu toda essa interação, né. Então a ideia é eu ir passando aqui para vocês, e as cenas do filme, e a gente ir se ambientando, né, nas imagens e reparando nas expressões que contém, né, nos personagens do filme. Então, que isso é uma coisa que fica muito presente no filme, né? Quais são as expressões. Eu vou falar bem pouquinho sobre as cenas do filme, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nas expressões faciais, tá bom? Então vamos lá, vamos embarcar nessa junta, vamos decolar junto com esse avião. Então, o início do filme é em torno desse avião vermelho que está nessa pista de decolagem, que decola, que vai voar sobre rios, que vai fazer manobras, que vai virar de ponta cabeça, com as manobras que são incríveis. Quem será que está conduzindo esse avião? Quem será o piloto? Aqui temos o nosso personagem principal, que é o Russ, e que logo de cara aqui ele se mostra uma pessoa, um adulto bem impaciente e que quer que as pessoas sejam rápidas também, e as pessoas acabam não entendendo muito bem qual é a motivação dele para isso, mas ele faz questão de deixar claro no final. Ele paga a conta da moça, mas não é por ela, é para que ele possa chegar mais rápido no check-in dele. No avião, ele encontra com essa mulher, ela fica questionando, quer iniciar um papo com ele, quer iniciar uma conversa. Ele diz que é consultor de imagem, que esse é o trabalho dele, e logo quando ele dá a consultoria para ela, ele pede para ela ficar quieta e faz essa cara de ironia, de deboche. Aqui temos o primeiro caso, que ele vai com essa governadora, que ele chega para ela, ele é consultor de imagem, então ele trabalha com celebridades, com políticos, e ele pergunta para ela no que pode ajudar, e ela está chorando, muito preocupada, né? Mas ele fala que autopiedade é algo que mata políticos com menos de 60 anos. Ela não para de chorar, né? Ele usa essa mensagem, chamem uma chorambulância, isso vai ter uma conexão também, mas ele não suporta, ele não tolera choro. As pessoas até olham para ele assim, super intrigadas, né? E ele fala: pare de chorar agora mesmo, porque está me dando uma dor de cabeça. Aqui, esse avião lá do início dá um rasante por ele nesse trânsito que ele está, e por algum motivo ninguém vê, apenas ele mesmo. Ao chegar no escritório, ele é avisado pela secretária dele que o pai está esperando ele na sala. Assim que a secretária diz isso, ele automaticamente move a sua mão para os olhos. O que será que isso pode representar? O pai é meio desajeitado, nem sabe muito bem o que ele faz, confunde aí o nome de um autor, né? E ele sempre super firme na sua convicção. Tempo é dinheiro. E o pai, né, avisa que a irmã vai jantar junto com os sobrinhos, que faz muito tempo que ele não vê,
e se ele quer alguma coisa do sótão, porque o pai está de mudança. E ele diz que nunca precisou de nada de lá. A secretária, combinado, entra na sala, fala que estão precisando urgentemente dele, e ele, sem ao menos olhar para o pai, sai da sala desejando boa sorte. Aí tem a primeira visão, vamos dizer assim, que é o encontro com esse garotinho que está dentro da casa dele quando ele está chegando. Quando ele escuta um barulho, ele sai lá fora para ver com um taco de beisebol, e esse taco também ele é bem significativo, porque, nossa, é só uma criança que estava, né, entrando. E ele dá de cara com o avião dele, da infância, e ele imagina que quem colocou esse aviãozinho lá foi o pai dele. De novo, ele escuta um barulho, acorda e tá lá o garotinho brincando com esse aviãozinho. Ele sai então correndo atrás desse garotinho e começa aí uma perseguição até chegar. É muito interessante observar aqui que ele está com, talvez, eu não sei que carro é esse, é um Porsche ou um Ferrari, mas enfim, é um carro potente, e o garoto está apenas de bicicleta. Ele então faz os mesmos passos que o garoto fez, invade esse hangar de avião e quase é atropelado por esse avião. Ele percebe então que alguma coisa está acontecendo e que ele realmente não faz ideia do que é. Ele fica ali, ele se rende, né? Ele não encontra o garoto, mas ele se rende, senta no chão nesse hangar e fica vendo todos esses aviões. Claro que ele, sabendo que algo tinha errado, estava fora do lugar, ele vai procurar uma psicoterapeuta, mas ele diz que ele só tem 10 minutos, que ele não quer terapia, que ele não precisa de terapia, e ela observa que em determinado momento o olho dele está tremendo. Ele, de novo, vai com a mão para o olho e ele diz: não é com a desculpa, não é cacuete, os meus olhos estão secos. Por que que você pergunta dos meus olhos secos? Ela então dá para ele 4 pílulas e questiona eles que ele, se ele está tendo algum tipo de alucinação, algum motivo tem. Ele quase arranca a mão da receita dela antes dela dizer isso, porque ele quer se livrar daquele problema. Quando ele chega em casa, então, ele dá de cara com uma criança vendo TV na sua sala com um balde de pipoca. E ele, a criança, então, quando ele se vira e olha para a criança completamente desajeitada, derruba todo o pote de pipoca e imediatamente ele fala para não ficar zangado, que ele vai limpar, que ele não precisa se preocupar. É só uma criança, mas ele diz que vai ligar para a polícia. E aí ele começa a olhar para esse garoto com um olhar, e ele pergunta se conhece, o garoto pergunta para ele se ele conhece ele. E aí ele, com a mão no olho, vai para esse lugar de não saber se conhece. Questiona a criança, e aí a criança fala: eu vim buscar o meu avião. Eu vi a pipoca, e uma coisa foi levando a outra. Seu avião? Ele questiona. Minha mãe me deu de presente de Natal. Como você pegou? Estava no sótão por muito tempo. Eu tenho esse avião há mais de 30 anos. Meu pai quem deixou aqui. O adulto falando. 30 anos. Olha meu nome aqui. Rustin, que era o apelido dele de infância. Ele começa a falar quem é o pai, quem é a irmã, quem é a mãe, e o garoto diz que odeia esse nome idiota, que é o nome completo dele. E aí o garoto fica bem boquiaberto e fala:
Como você sabe tudo isso? Aí eles vão conferir as marcas. E tem lá uma marca da infância, tanto no adulto como na criança. Os movimentos são iguais e eles fixam um olhar um no outro, embasbacado. Aí a criança fala: "Você é quem eu estou pensando que você é? Como eu vim parar aqui? Isso é assustador". Ele: "Não, isso é hilário". Ele ri desesperadamente e, como um bom adulto, ele vai se ocupar com outras coisas, porque aquilo ali não tem importância nenhuma. Ele vai buscar a segurança com os sanduíches. E quando ele vai pegar a mostarda, o garoto oferece. Ele manda a criança sair a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele fala que essa criança é uma alucinação, que ela não existe, que ele está tendo um pesadelo e que é o primeiro ataque nervoso dele e ele não sabe o que fazer. Ele fala para a criança de novo que ele é uma alucinação, que ele está sentado esperando fazer um efeito do remédio bem forte que a médica havia dado para ele e dizendo para a criança: prepare-se para desaparecer. O remédio potente parece estar funcionando. Bem, a criança ainda estava ali. Ela não tinha desaparecido. E aí começa a verificar quais são os motivos possíveis que essa criança está de volta e ele vai buscando uma casa para saber aonde mora essa criança. E a criança está assustadíssima. E adivinha o que ele fala para a mesma criança? Chamem a chorambulância. E ele diz: sabe o que mais mata crianças de 8 anos de idade? Autopiedade. O mesmo que ele diz para a governadora lá atrás. E a criança avista uma casa e fala: você não se lembra? Caímos ali daquele telhado, naquele arbusto, onde o guaxinim entrou debaixo da casa. Você lembra? Você tem que lembrar. Aí ele diz que não, que mudou 12 vezes, a criança fica inconformada com isso, e o adulto simplesmente diz: um dos maiores eventos da minha vida foi um guaxinim debaixo da casa. Aí ele, irritadíssimo, fala: eu não lembro de guaxinim algum, nem lembro de ter morado aqui. A criança em prantos, ele de novo fala: fecha a torneira. E a criança percebe que ele tem um cacuete ali engraçado e ele fala: pelo menos eu não faço isso, né? Que é esse negócio no olho, e ele até se bate em uma das cenas. Ele chega na casa junto com esse adulto e vai chamar por Chester. Chester era o cachorro que essa criança imaginava ter quando fosse adulto, quando ele crescesse. A criança, embasbacada, pergunta como que não tem um cachorro nessa casa. Ele lamenta e diz: aqui não tem cachorro. Por que não temos um cachorro? Porque eu não quero nenhum, não posso cuidar dele. Viajo a trabalho. Aí a criança, num estado de euforia: eu sabia, eu virei piloto de jatos, eu sabia. Ele: não sou piloto. Não? O que eu faço? Ele diz: eu sou consultor de imagem. Você não faz nada, você manda os outros fazerem. É legal, fica dando ordens, tipo: pare de falar. Não deveria ter uma mulher aqui? Não, moro sozinho. Ele está prestes a completar 40 anos de idade. E aí a criança reforça: eu tenho 40 anos, não sou casado, não sou piloto, não tenho um cachorro, com certeza eu sou um adulto fracassado. Acontece uma jornada de eventos onde esses dois vão convivendo junto e se reconhecendo um no outro
e a criança nessa indignação de como ele trata as pessoas, de como ele cuida das pessoas, como ele não cuida, na verdade, das pessoas, ele diz que os dois precisam mudar. A criança lembra que amanhã é o aniversário deles. E ele quer saber o que acontece entre ele ser a criança e depois ser esse adulto. O que acontece? Eu faço alguma coisa direito? E aí o adulto, com um sorrisinho, né, mais leve, com mais leveza para essa criança, pelo menos escutando a criança, fala que sim, ele faz muitas coisas. E a criança, então, fica curiosa, querendo saber que tipo de coisa. Você consegue passar de ano na escola. No colegial, ainda, um fracasso. Você tira boas notas e você não é mais estúpido. Ele ganha, a criança, o adulto ganha, né, uma bolsa para a faculdade. Ele pergunta: Nossa, eu sou inteligente, então? Muito, mas ainda é um fracasso. Como ele trabalha com consultoria de imagem, ele diz que esse menino ele precisa urgentemente se modificar para ter mais. Para ser mais visto pelas pessoas de uma maneira mais qualitativa. E aí ele diz que na faculdade as coisas começaram a melhorar. Continua trabalhando duro, se forma como um dos melhores da sala. A boa nova é que, embora ele ainda seja um nanico patético, cresce e fica rico como ele e muito poderoso e que atrai um mulherio. Quem não tem cachorro e nem mulher? Aí a criança questiona que não tem cachorro e nem uma mulher. E ele pergunta: é assim que você me vê? Um cara sem cão e sem mulher? A criança ainda ressalta: e com cacuete. Certo. Quando eu fico com isso? Ele diz: eu esqueço, eu não me lembro. Agora entendi o que você faz. Você ajuda as pessoas a mentirem sobre quem elas são. Viu? Não é tão difícil explicar o que você faz. E aí o adulto reconhece que essa explicação foi muito boa. Aqui ele já está num momento mais, de certa forma, confortável com essa criança, querendo mudar tudo, mas ainda confortável. E ele fica pensando o que é que ele precisa lembrar. Aí aqui ele já brincando um pouco mais próximo, um pouco mais conectado, desenvolvendo essa conexão, ele pergunta sobre o pai. O menino diz que às vezes ele deixa trabalhar no carro, mas que se ele faz alguma coisa de errado, ele grita. E que na semana passada ele tinha perdido um parafuso que ainda estava no bolso dele. Aí o adulto começa a fazer 1 milhão de perguntas, e ele pergunta: "Mas por que você está fazendo todas essas perguntas?" E ele diz: "Porque eu certamente esqueci de algo que significou muito para mim." E aí eles estão no carro, e eles vão embarcar numa viagem no tempo, quando eles saem de um túnel, e sai junto desse túnel também o avião vermelho. Nesse dia, nesse evento na escola, que ele precisaria enfrentar e que era o dia do seu aniversário de 8 anos. Os colegas, que não eram muito bem colegas, mas sim os valentões da escola e que colocavam medo em todo mundo, tinham dito que tinham um presente para ele e que ele precisaria lutar. O adulto lembra dessa cena, lembra do cachorro de 3 patas quando eles passam por esse túnel, e que nesse dia ele ia tomar um soco, ia cair e não iria ainda conseguir salvar o cachorro. E aí o adulto vira: você não precisa fazer isso, você não precisa lutar. Se eu não enfrentá-los hoje, terei de lutar amanhã ou depois de amanhã. E hoje, pelo menos, você está aqui comigo.
E o adulto olha para ele e fala: realmente, hoje eu estou aqui com você. Eles então, familiarizados um com o outro, vão, né, a criança vai lutar e ele, como um sinal de que vai dar tudo certo, confiante, ele vai e enfrenta os meninos e ganha a briga. Só que aí algo inesperado acontece e que ele não havia se lembrado. A mãe dele é quem vai buscar ele na escola. E nesse dia, nesse evento que a mãe foi buscar, parecia que há muito tempo esse adulto não via essa mãe. O pai ficou muito bravo com ele, perguntou: o que deu em você? A sua mãe está prestes a morrer. Nós vamos perdê-la. Pare de chorar. Pare de chorar agora. Cresça. O adulto se emociona, a criança se emociona e ela fala: a mamãe está morrendo. E o adulto diz: é, eu sei. Logo, antes do seu aniversário. Não foi culpa sua. Não choro desde o meu 8º aniversário. Acho que comecei a chorar de novo. Acho que já sei aonde peguei o cacuete. E aí a criança, ironicamente, vira para ele e fala: chamem a chorambulância. Eles estão lá no hangar do avião novamente e na lanchonete comemorando o aniversário, porque afinal de contas os dois estavam fazendo aniversário, quando entra um cachorro chamado Chester e os dois saem correndo para ver quem é esse cachorro e quem é o dono desse cachorro. Para surpresa de ambos, está ele lá, a outra parte do futuro, de 30 anos mais velho, que veio então visitar. E que trouxe o avião vermelho de volta e pergunta para essa criança se ele gostou. E o adulto fica: como pode você ter feito tudo isso? Você colocou o aviãozinho na minha porta? Aí ele diz que sim, que achou que foi um toque muito interessante. E completou: tenho certeza que você ainda tem muitas perguntas, mas você tem 30 anos para entender. E o adulto mais velho, ele fala: como foi bom rever você novamente. A criança fica incrivelmente feliz e olha para o cachorro, para a mulher, porque agora ele tem uma família, agora eles são pilotos, eles conseguiram, eles estão bem, e aí agora eles reconectaram, eles se integraram, se renovaram os votos um com o outro. E eles ficam eufóricos, ambos, que eles cresceram, que eles viraram pilotos, que eles estão bem, e ficam orgulhosos de quem se tornaram. E o adulto fica encantado de poder, então, ali ter se reconectado com essa criança para poder construir um futuro aonde ele vai estar conectado às emoções, aos sentimentos e ao seu próprio choro. E aí o adulto diz, com muita felicidade, que ele não é um fracassado, que ele se tornou um adulto de sucesso após essa jornada incrível que ele teve com essa criança pequenininha. A criança, então, olha para ele com um olhar admirado, feliz, e ele diz: olha só para nós estamos voando
com nossa família, nosso cachorro e nossa vida. Fim. E aí, respirem um pouquinho, porque eu, revendo essas imagens, revendo esse filme, eu ainda me arrepio dos pés à cabeça. Sempre, sempre. Então, eu vou dar um minutinho para vocês respirarem e visitarem, talvez vocês com essa idade, e aí a gente poder abrir para a nossa troca, para o nosso bate-papo. Estou aqui, à disposição. Boa noite, Luiz. Sim, essa é a ideia, Simone. A ideia do filme é justamente essa. E eu vi ali alguém falando que o filme deveria chamar Três Vidas. A terceira vida só foi possível através desse reencontro, dessa reconexão. Senão não haveria esse futuro. Senão não haveria destravar a torneirinha para poder chorar. Só foi possível ter essa terceira vida por conta deste encontro. Eu adorei essa ideia, viu? Não sei o que é elo. Oi, Karina, desculpa, é que eu estou com o login da imobiliária, Alex, é o meu nome. Boa noite, Alex. Boa Muito noite. obrigada pela sua observação. Imagina, eu que agradeço. Oi, Liege! Ah, bonitinha. Karina, eu fiquei pensando, já que falou no nome, né, essa sugestão das três vidas, eu fiquei pensando no nome em inglês, né, que é The Kid, né, a Uhum. criança, né? Quer dizer, são Bem lembrado. ênfases. Você quer comentar um pouco? Não, pode falar, Não, bem fala lembrado. você. É que a tradução não ficou como a criança, né? Ficou como duas vidas, né? Como esse reencontro mesmo, né? Mas a tradução, na verdade, é o que é essa criança, né? O quanto para nós vivermos os nossos processos, sejam quais forem, porque, obviamente, todo mundo tem uma parte da criança que também é ferida. Mas o quanto é bom a gente, como adulto, poder ir lá e trazer de volta
o símbolo que a criança traz, que é o símbolo de vitalidade, de espontaneidade, né, de vida, de novo, do futuro, né? Então, para mim, o melhor nome é a criança mesmo, né? O garoto seria, né? Então, que é através desse reencontro que tudo acontece. É uma criança que tem que estar presente em todas as vidas, né? E como um adulto ainda pode se abrir para uma vida nova, se reconectar para uma segunda vida, né? Isso. Se reconectar com a própria criança, né? É interessante, né? Se vocês me permitirem, eu gostaria de contar como foi que isso aconteceu comigo. Claro que a gente sempre vive processos na vida e a gente sempre está em constante movimento, ou deveria. Às vezes a gente dá umas paradas que também faz parte. Mas eu sempre gostei muito de teatro e daquele grupo de atores que no início nem eram atores, né? Um era físico, o outro era administrador e o outro estava fazendo rádio e TV. E eles se encontraram para fazer jogos de improviso, que são os improváveis. E eu adorava eles assim. Adorava. Eu passava horas vendo, falava, gente, não, isso é combinado, não é possível. E aí, eu tinha uma admiração enorme por um dos apresentadores, que era o Márcio Balas. Tinha não, tenho até hoje. E adorava eles, eu adorava. E eu tive a oportunidade de fazer um curso que falava sobre criatividade, e que o Márcio Balas estava presente também. Eu falei, mas gente, como assim ele presente num curso de criatividade? Né? Imagina, nossa, fiquei completamente surpresa. E aí ele ofereceu, abriu para todo mundo participar desses jogos de improviso que ele dava para iniciante. E lá fui eu. Gente, pensa num adulto com medo. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. O que é que eu vim fazer nesse lugar? E como ele era um ídolo, uma celebridade para mim, jamais imaginei que ele chegaria cumprimentando. Sabe aqueles ideais que a gente cria na cabeça de celebridades? E fui, e ele cumprimentou e começamos a jogar. Eu vi dentro de mim, né? Não vi externamente como uma visão, mas como uma imaginação, a minha criança sentadinha num cantinho com o rosto completamente coberto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar fazer jogos de improviso, mas o que mais conta ali é você fazer do erro uma brincadeira. E aquilo, para mim, era completamente novo. Muito novo. E quando eu vi, e eu não conseguia, eu ficava brava, eu ficava irritada, eu com certeza ia ter essas caras desses adultos, assim, para de errar, menina, como você não consegue fazer certo? E tem hora que não é para ser certo mesmo. Né? Descobrir 1001 utilidades para um guarda-chuva, para um garfo descartável, e de poder trabalhar isso. Então, a primeira vez que eu fiz foi praticamente uma tortura para mim, porque eu saí de lá com muita raiva. E eu falei, não, preciso fazer esse negócio de novo. E aí, a segunda vez que eu fui, foi bem diferente. Porque aí você já entende, bom, então aqui é um lugar que eu posso errar, aqui é um lugar que eu posso brincar, simplesmente brincar, estar presente, estar junto com outras pessoas. E aí foi através disso, desse contato, né, com a minha criatividade, que a gente também acha que, né, temos muitas dificuldades com criatividade, mas não, todo mundo é. Imagina uma criança descobrindo o mundo, né, uma criança que não sabe nada o que é
quantas mil possibilidades ela encontra para um simples objeto, né? Então, isso tudo foi, aos poucos, se reconectando em mim, né? Dentro de mim. E foi através disso que eu falei assim, gente, não, as pessoas precisam saber disso, precisam saber da importância. E aí, lógico, né, eu fui procurar primeiro um embasamento teórico, técnico, né, que está no volume 9, né, os arquétipos e o inconsciente coletivo de Jung, que ele vai conceituar o que é um arquétipo, né, vai falar sobre o inconsciente coletivo, enfim, vai trazer essa nomeação mais clara, e fui embasar. E aí eu fui cada vez mais falando, gente, olha como pode, né, essa questão da vitalidade, da espontaneidade, do novo, e o quanto me incomodava, muitas vezes, pessoas, psicólogos, coachings, né, falar só do aspecto da criança ferida. Claro que a gente tem que passar pela criança ferida, né? Se ele não começasse a chorar e não se emocionasse com aquela cena entre o pai e a criança, que o pai ali, coitado, estava perdendo a esposa, não sabia o que ia fazer com aquela criança de 8 anos de idade. Se ele não se reconectasse àquele momento, as emoções dele, que era aquilo que simbolizava, ele não teria a possibilidade de construir algo novo. Mas, assim, a partir desta passagem, quanta potência não vem. Então, existe meios da gente chegar onde é ferido, aonde isso é difícil, e passar, né? Confrontar e passar, enfrentar, né? Sentir a dor do que é para doer, mas também se abrir para receber a potência, o novo, a novidade, a espontaneidade, né? Quem aqui se lembra quando foi a última vez que caiu numa gargalhada sem ter um motivo muito aparente? O quanto, às vezes, a gente se desconecta de ver graça na vida mesmo, né? Falei demais, gente. Agora eu quero escutar vocês. Karina, tem uma pergunta da Giovana. Ela pediu para você comentar um pouco sobre o arquétipo da criança e quais seriam os símbolos associados a ele que a gente pode notar no filme. No filme é a própria criança, né? A espontaneidade que essa criança chega, né, para esse adulto. Mas tem outras cenas, né? A aspereza, né, e a arrogância desse adulto também é um sinal, né? Essa falta de contato com as emoções e com esse distanciamento. Mas quando tem a assessora dele, né? Ela sempre pergunta para ele como ele está, faz ele perguntar para ela. Né, tem essa mulher que é presente na vida dele, né? E o próprio brincar, quando ele vai se aproximando dessa criança, quando ele vai se conectando a ela, a criança ela faz uma pergunta para ele no filme que é bem engraçada e que tem no final. Eu não vou saber dar a resposta agora, gente. Vocês podem me perguntar, mas eu não vou saber, aí depois a gente pesquisa no Google, tá? Mas a criança pergunta para o adulto por que a lua de vez em quando ficava alaranjada. E o adulto, assim como eu, também não sei responder. Mas no final do filme conta, fala sobre a atmosfera, enfim, tem uma explicação mais científica lá, contando no filme. E aí, esses são os elementos. O olhar para a lua, que tem uma cena que ele está com essa mulher, que ele está olhando para o parquinho de diversão, e ela está olhando para a lua, e essa criança também olha para essa lua, e ele ironiza, né? Ele falando, ai, que lua bonita, ai, que lua bela. Uma outra questão também que isso também mostra com muita clareza no filme, é que com esse distanciamento,
né, daquilo que era raiz, essência dele, ele foi trabalhar com algo que era completamente o oposto daquilo que ele foi. Ele queria arrumar a imagem dele, de certa forma, né, profissionalmente. Acho que por aí vai, assim, né? Acho que tudo que é visto com espontaneidade, tudo que é visto como novidade, como vitalidade, sabe? O que vitaliza o seu corpo, Giovana, por um exemplo? Esse é um bom caminho para você ir em busca, né, da sua criança. Né? A ironia também, mas a ironia de um certo humor, né? O humor salva, né, gente? Mas aí você precisa ter uma boa relação com a ironia e não levar ela tão... A ironia, ela pode ser uma brincadeira, é isso que eu estou querendo dizer, né? Ela não precisa ser uma coisa cruel, né? Onde você destrói a imagem de outra pessoa, enfim. Eu não sei se eu respondi bem, Giovana. Sim, obrigada. Imagina. Karina, posso fazer um comentário? A Nadri. Oi, minha linda! Que saudade! Tudo bem? Tudo! Vou abrir aqui minha câmera, né? Você estava aí falando. Delícia. Beijo para vocês. Eu fiquei aqui pensando, né, o quanto quando a gente se propõe a atender crianças, que a gente tem que resgatar essa criança interior feliz, porque vem uma criança que tem os pais com uma criança interior triste. E aí você vê que o quanto isso vai ajudar nesse processo de terapia das crianças, né? E aí a gente tem que estar muito bem com a nossa, né? Porque senão a gente não consegue. Ou a gente vai aprendendo no caminho, né? Também. Porque muito bem também. com a nossa, esses reencontros, eles vão precisar acontecendo sempre. E atender criança realmente... É muito terapêutico para o terapeuta, para a criança anterior. Eu, pelo menos, acho isso, né? Quando eu estou atendendo as crianças. Eu trabalhei, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu trabalhei com Sunplay durante 10 anos da minha vida. E eu falo que esse processo com a caixa... Hoje eu não trabalho mais. Esse processo com a caixa de areia também foi um dos elementos que me conectou com o brincar, porque para mim era uma coisa, no início, quando eu comecei a atender criança, e no início a gente vai atendendo tudo que aparece, então criança é uma das coisas que sempre estão emergindo no consultório, e eu ficava constrangida para atender criança, porque eu não sabia brincar. Né? E aí acho que a caixa de areia ela me ajudou muito nesse lugar do brincar com a criança, do estar junto com a criança, de entrar junto nas brincadeiras com a criança, né? Então a criança é um fio condutor mesmo. Karina, aqui a gente tem uma diversidade bem grande na plateia. Sim. Explica um pouquinho o que é Sunplay. Senão fica um papo só de quem entende, quem conhece, né? Obrigada, Laura. Eu vou explicar. Sunplay é uma técnica que é considerada junguiana também, em sua essência, né? Que estou falando isso porque alguns pedagogos também usam, que é o jogo de areia. Então, no consultório eu tinha 2 caixas de areia, construções, ó. É uma seleção de miniaturas, e a criança ela poderia brincar livre, e a Dora Kauf, né, quem criou essa técnica foi a Dora Kauf, e ela falava que esse espaço da caixa de areia é um espaço livre e protegido para a criança brincar, que ali ela podia expressar aquilo que viesse, que ela poderia construir grandes universos ali, sendo eles caóticos ou organizadores, né? E que com o tempo essas imagens, né? Assim como as imagens dos nossos sonhos, né? Só que numa outra dimensão, porque a caixa de areia está ali no concreto, é uma visão tridimensional, vamos dizer assim, a criança constrói, né? E as imagens elas vão se alterando, os cenários construídos pela criança, eles vão se alterando conforme a criança vai se conectando
ou com o trauma, com a dificuldade, com o conflito existente naquele momento, né? Então, um consultório de jogo de areia, de sandplay, é um consultório que tem muitos estímulos, com uma variedade enorme de miniaturas de todos os universos, né? E geralmente tem 2 caixas de areia, uma que você pode molhar, outra que é seca. Então, isso é que um terapeuta de sandplay faz. E é interessante que se usa com adultos também, né? Isso. Obrigada, Laura, exatamente. Eu fui uma adulta terapeuta e que reaprendi a brincar muito com as crianças e com a caixa de areia mesmo, né? De trazer esse fio que, né, a gente pode religar ele mesmo, né? Eu tenho uma dúvida sobre o filme aqui, posso fazer uma pergunta? Opa, desculpa, Gabriela. Pode fazer, falar. Depois eu leio um comentário do chat, pode fazer. Tá. Eu não sei se vocês recordam no filme, aquela jornalista que ele despreza no avião, depois ele vai pedir ajuda para ela. Eu confesso para vocês que eu só vi uma vez o filme, então eu não entendi direito, eu não voltei para tentar entender como que se formou aquela conexão, e até ela fala para ele, né, que eu achei muito interessante, que a gente se torna adulto, né, e quantas coisas que nós sonhávamos não realizamos, né? Sonhávamos quando criança e não conseguimos realizar quando adultos, né? E ela também fala, nunca pare de pedir ajuda. Eu achei bacana. Eu só não entendi essa conexão, hein? Como que ele foi parar lá, né, do nada, assim. É que ele se lembrou dela, né, e ele foi atrás dela mesmo, para saber o que ele fazia com aquela criança, né? E ela que diz para ele, ela fala, se a minha, Desirê o nome dela, se a minha Desirê pequenininha voltasse, eu ia falar para ela que o mundo era fantástico e que estava tudo bem, né? E ela traz, né, para ele essa abertura para as possibilidades, na verdade, que é quando ele vai começar a fazer as perguntas para a criança, né? Que é quando ele vai se esforçar para lembrar sobre as crianças, sobre a infância dele, perdão, a memória, né? Sobre as memórias dele quando criança. É verdade, a Iana está falando aqui que ele viu a jornalista na TV, isso mesmo. Ele vai atrás dela, né? É ele quem vai à procura dela, né? Sim. E no início ela fala que fica devendo uma para ele, né? É verdade. Que ele faz, né? Que ela ia ser uma âncora de um grande jornal, e ele faz uma consultoria, ele lê ela e fala qual vai ser a receitinha do sucesso ali para ela, tal, que ela tinha algumas dúvidas. Ficou legal a cena porque é inesperado, né? Exatamente, completamente. Isso. Na verdade, esse filme tudo conecta, a lua conecta, a jornalista conecta, né? Tudo vai a lua com o menino, depois com a mulher, né? O avião, obviamente, dessa decolagem para a vida nova, né? Tudo vai conectando. Se vocês tiverem a oportunidade de rever o filme com esse olhar agora, vocês vão ver que tudo se conecta, tudo liga. Não fica nenhuma pontinha solta, vamos dizer assim. Legal, obrigado. Nada, imagina, Alex. Karina, o Marcelo Azevedo pediu para comentar sobre a fantasia da criança criando uma culpa forte, pois ela acredita que produziu o efeito ruim, e o pai colaborou em construir essa culpa. Sim, essa é a cena marcante, ela é o grande ponto do filme, né? Quando ele cria essa confusão na escola, né? E que eles dois vão rever. E ali, por isso que eu quis deixar bem registrado, até para quando a gente estiver com crianças por perto, a gente rever as nossas expressões com elas, né? Porque imagina um adulto te catando pelo braço, chacoalhando,
né, assim, e fazendo, por isso que ele tinha o caquete, né, porque o pare de chorar, o pai dele fez assim e falou para ele crescer, né, então, de fato, ali tem, sim, uma colaboração desse pai, desse adulto, mas ele, quando vai acolher a criança, ele fala, seu pai não sabia o que ele ia fazer com você, aquilo era um adulto com medo, um adulto, né, que não ia saber o que fazer com uma criança de 8 anos de idade, né, e uma das coisas que eu sempre falo assim para pais e mães que eu atendo é assim: você provavelmente não vai passar a sua vida isento de fazer isso com uma criança, né? A questão não é esse efeito do fazer, mas é o que se faz com isso depois, né? Olha, eu estava ali estressado, olha, eu estava com medo, olha, eu estava com dificuldade, né? De você poder também se humanizar, né, do pai e da mãe também poder se humanizar, né? Então isso também é muito importante. O filme também traz isso. Claro, tem uma colaboração do pai, sim, sem dúvida nenhuma. É por isso que falou o nome do pai, ele já estava lá com a mão no olho e ele se distanciou, né? Pelo que a gente percebe no decorrer do filme, da família, do pai, provavelmente em função desse ato do pai mesmo, e depois com a perda da mãe, né? Então, de um evento traumático mesmo, né? E é o momento em que ele se desconecta. Mas eu digo uma coisa para vocês, como terapeuta e como Karina mesmo. Como as minhas várias partes, vamos dizer assim. A gente sempre vai ter alguém na vida que vai estar disponível para a gente cuidar dessas questões. É só a gente olhar. É que às vezes a gente fica querendo daquela pessoa específica, do pai, por um exemplo. Dali pode não vir nunca, mas você não precisa passar a sua vida dessa forma, né? E você pode receber de outras pessoas, né? Então, isso eu gosto de deixar bem próximo também, que a gente sempre vai ter oportunidades e possibilidades de rever um evento difícil, um evento doloroso, né, que te machucou, sempre, sempre. A Nancy falou da questão do Pur e do Cênix. Eu acho que a transformação, né, desse lugar para um lugar mais próximo, mais conectado, é o que vai favorecer essa passagem, né? Na verdade, né? Que vai favorecer essa integração necessária para esse momento diante de tantas outras que a gente vai viver, né? Porque como o conceito, né, de arquétipo, né, ele vai trazer o inconsciente coletivo e tudo que contém, a gente não vai conseguir o todo nunca. Isso é importante da gente se lembrar também. Então, a gente vai cuidando daquilo que é possível diante das ocorrências da vida, né? Enfim. Então, isso é importante da gente lembrar, né? Uma integração completa, né? Não é possível, né? É um ideal, é utopia. Né? Karina, eu tenho uma sugestão para dar, se vocês me permitem. Eu sou muito fã, vocês devem conhecer, da Nova Acrópole, e especialmente a pessoa da Lúcia Helena Galvão. Então, tem um curso, uma palestra que ela deu, é um pouco longa, de 2h30, mais ou menos, mas tem uma forte relação com o que a gente está conversando aqui. Se vocês me permitirem, eu coloco o link do YouTube para compartilhar com os demais. Aí. Eu acho bastante interessante. Posso colocar? Sim. Pode. Então tá bom, lá vai então. Obrigada. Apreciem sem moderação. Obrigada pela sugestão. Ela trabalha muito a questão das resistências, tá? E como superá-las. Muito bacana, muito prático. É bem ao estilo da filosofia clássica mesmo. Uhum. Ela vai por essa vertente, né? Isso, é muito bacana, vale a pena. Né?
Bacana Fica a mesmo. dica aí. Obrigada. Não, por isso. Como é que tem mais Gabriela no chat? Não? Não? Tá. Eu estava pensando, Karina, você falou que sempre tem, quer dizer, se a criança está ferida, sempre tem alguém por perto que pode ajudar, né? Uhum. É muito bom e legal pensar nisso. Agora, tem uma coisa que é também essa perspectiva de revisitar a criança quando você é adulta, essa criança ferida em você quando você é adulta, que você precisa de ajuda também, né? E aí são pessoas como a jornalista, né? Pessoas menos marcantes, assim, naquele momento, mas eu estou pensando quanto ele, adulto, já tem outros recursos, né? Quando ele fala para o menino, né? O menino pergunta: a culpa é minha que a mãe vai morrer? Né? Porque o pai lidou com ele como se a culpa fosse dele, né? Assim, muito bravo com ele, e ele estava sofrendo por causa do bullying na escola, né? Então ele não tinha como processar tudo isso, criança. Mas Sim. ele, adulto, pode trazer para essa criança interior, vamos pensar assim, Uhum. uma compreensão, né? Ele fala: olha, não, a culpa não é sua, e ele está falando assim porque ele não sabe o que ele vai fazer, como ele vai conseguir te criar sozinho, né? Adulto tem uma possibilidade de empatia, né? E de uma relação simétrica, então, de entender o outro adulto, né? A criança vê tudo de uma maneira assimétrica, né? Faz parte. Então, essa revisitação de aspectos da infância com um olhar adulto é muito interessante, porque a gente revisita, às vezes é dolorido, a gente sofre a dor da infância, né? Porque aquela dor ficou congelada dentro da gente. Revisitar, às vezes, é mexer, é cutucar na ferida, né? Mas essa visita é de um adulto, quer dizer, que tem outros recursos de compreensão, de entendimento e até de suportar a dor psíquica, às vezes, né? E isso é que permite uma transformação, né? Transformação, inclusive, do futuro. Por isso, eu entendo duas vidas nesse sentido, né? Quer dizer, a partir dali, se você revisita, pode ter uma outra vida, né? Diferente. Legal. Da que você tem, né? Sim, acho legal, Laura, esse comentário mesmo, porque eu acho que se a gente for investigar um pouquinho, né, dentro da gente, a qualidade que nós temos como adultos, né, da internalização do pai e da mãe, né, dessa criança, que aí é nossa responsabilidade como adulto, a gente vai perceber que a gente também, de vez em quando, dá uns puxão de orelha, dá uns, né, uns pega, né? O que eu entendi disso que você trouxe é que partir da possibilidade, né, do adulto para se abrir para esse novo, para se abrir para essa soltura do passado, né, a gente precisa revisitar para soltar aquilo, né, para descongelar, para desanestesiar, né, e assim, aquilo fez parte, né, aquilo compõe a história dele, né, então não tem como a gente não ver, não olhar, né, como adulto. Claro, vai doer? Vai, mas é isso que você está... A gente, como adulto, a gente tem recursos. E o quanto, como adultos, a gente pode trazer uma qualidade de pai e mãe também. Né? Nós, como pais e mãe, como mãe e pai dessa criança, né? que sofreu esse tipo de eu vou usar essa palavra mesmo, trauma, né? Ou que teve esse conflito, né? Né? Às vezes, o quanto nós, como adultos,
a gente também acaba exigindo coisas dessa criança que parece que a gente não revisita nunca, né? E que não existe a possibilidade do acolhimento, fica só, né, girando em torno, né, daquela questão, daquele sofrimento, daquela dor, né? Então, revisitar é importante para que você possa trazer um olhar mais amoroso, né? Ele, no começo, ele era uma alucinação para ele, né? E ele queria exterminar aquilo com remédio, né? Se a gente for pensar até nos dias de hoje, como isso às vezes é colocado também, né? Eu estou sentindo aqui um desconforto, então eu vou tomar uma... Às vezes você precisa mergulhar naquele desconforto mesmo, né? E saber que existe... claro, aí a gente não está falando, né, de psiques doentes, né, ou fragilizadas, que dá sustentação, né, que dá suporte mesmo para aguentar aquela dor, né? Porque é um processo, né? Tem que sustentar um processo, porque, por exemplo, no começo do filme é muito interessante o estranhamento, né? O quanto ele demora para aceitar que aquele menino tem a ver com ele e aí cuidar, né? E o que eu mais gosto nesse filme é essa sacada que um ajuda o outro, né? O questionamento de um ajuda o outro. Então, às vezes, é o lado mais infantil que precisa trazer questões, para trazer o sofrimento e traz questionamento, e às vezes é o lado adulto, né? E é assim que vai acontecendo a transformação, né? E o processo precisa ser sustentado, senão é um trau de entra e sai e continua congelado, né? Porque a criança, eu acho que o mais rico é que ela traz para a gente uma qualidade de presença que é muito legal, né? Porque a criança está inteira, então a curiosidade da criança, né? É representada aí pela pergunta da Lua, a curiosidade, a vivacidade, né? É a curiosidade sobre tudo, né? O que ela está vendo, o que ela está sentindo agora, o que ela está projetando para o futuro dela, né? O que ela já soube, o sentimento. Então, isso assim, traz uma qualidade de observação, de curiosidade, de presença, que é fundamental para a vida adulta também, né? É isso que a gente não deveria perder, né? Mas a gente sempre perde um pouco, então, por isso, essas oportunidades de revisitar, né? E ter filho, você estava falando de pais e não sei o quê, é uma oportunidade de revisitar a própria criança, porque os filhos cutucam, né? Nos pontos da gente. Então, a gente tem a oportunidade de, como adulto, reolhar para a gente, criança, e para o filho, criança. Isso é muito rico, né? Para o crescimento da família, dos filhos e da gente, né? Dos adultos, vamos pensar assim, né? Sim, sem dúvida mesmo. Eu imagino que os filhos realmente vão cutucar as profundezas, né? Assim, sim. E aí é uma oportunidade de trazer à tona, né? Isso para não repetir histórias também, né, Laura e pessoas queridas. Todo mundo. A gente vai ficar conversando. Porque essa eu acho que é a única forma que existe para não repetir as histórias, né? Então, e é humanizar também, né? Eu acho que, às vezes, essa onipotência de pai e de mãe, que existe em partes também, sem dúvida nenhuma, porque você está gerando uma nova vida, né? Existe essa, né, onipotência mesmo, mas não é só, né? Precisa humanizar também, né? E na psicologia do Jung, essa questão das polaridades é muito importante, né? Teve um comentário aí sobre o Puer e o Senex, porque é isso, né? A criança traz a polaridade Puer, que é para estar presente também no adulto, né? E o Senex orienta e traz a tradição, que é importante também. Então, como as duas se relacionarem, né? Isso é que permite uma transformação. Eu acho que tem algum comentário no chat, que eu não consegui ler inteiro. A Gabi consegue? Do Lucas, né?
Ele comenta que acho que outra coisa que ela traz é essa potencialidade que na criança é imensa, mas mesmo no homem mais velho ainda existe, e ele se lembra disso no filme. Uhum. É interessante isso, né? Porque, assim, acho que se a gente parar para observar um pouquinho, a gente pode enxergar, né, as diversas crianças que existem também, né? Então tem aquela criança que ela é mais sensível, aí eu estou falando das nossas mesmo, né? Não estou falando da criança mesmo. Vai ter aquela que é mais sensível, vai ter aquela que é mais mandona, vai ter aquela que é mais birrenta. E como que é você cuidar de tudo isso em diversas relações, né, que a gente tem? E uma coisa que eu percebo muito, gente, e me coloco nisso também, mas com um olhar mais amoroso, como tem criança birrenta, como tem adulto birrento, né? Como, eu não vou fazer mais isso, ou aquelas brigas até no trânsito, aquelas discussões, né? Assim, você fala, nossa, gente, é aquela criança que pega a bola e sai, a bola é minha, né? E eu vou levar embora. Então, o quanto nas relações isso se apresenta para a gente poder cuidar, né? Aquilo está dizendo sobre algo, está falando sobre algo, né? E uma outra coisa que é importante também, que eu me lembrei agora com a sua fala, é revisitar a criança interior não é se infantilizar, né? Assim, você trazer esse mundo lúdico, né? Mas não é você, porque eu acho que às vezes as pessoas podem confundir também isso, né? Você precisa, é um recurso que você tem, que você pode utilizar para ter uma proximidade maior com aquilo que é original em você, essencial em você, mas não necessariamente você ter os comportamentos infantis, né? Então... Se bem que às vezes tem um medo de se infantilizar, às vezes fica um pouco infantilizado, faz parte do processo, né? Às vezes. Às vezes, quando a criança é muito durinha, a criança interior está muito durinha, o adulto está muito durinho, dá uma infantilizada, né? É poder brincar com isso, né? Mas isso já é o objetivo, né? Às vezes, o processo... sustentar o processo é o que há. Sustentar o processo, exatamente. Isso que é o bonito no filme, né? A hora que eles fazem amizade. E a hora que eles estão jogando cartas ali, isso, né? que é bonito, porque eles estão sustentando um relacionamento onde as coisas estão se transformando, né? Essas duas polaridades, o adulto e a criança, isso que é bonito, né? Eu pensei, né, eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa que simbolizasse, né, essa apresentação e tal, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e que eu teria muita dificuldade de fazer, assim, para uma apresentação e tal. Aí eu falei assim, eu já sei o que é. Quando eu fui fazer minha unha no sábado, é uma coisa pequena, tá, gente? Não vai achando que é uma coisa grande. Quando eu fui fazer minha unha, eu vi várias cores. Aliás, né, para que tanta cor de esmalte se a gente só vai escolher uma, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí eu pintei a minha mão, ó, cada unha de uma cor. E eu descobri que está na moda. Eu nem sabia, porque isso jamais tinha passado pela minha cabeça. E eu falei assim, pode soar num primeiro momento, né, como algo infantil, mas foi algo que eu fiz para brincar com esse universo, né, do que, né, hoje também que os meninos estão podendo se aproximar disso, estão podendo se apropriar disso, porque menina sempre vai brincar disso, né, de pintar unha, né. No sábado mesmo tinha lá uma criança passando basezinha só, né, mas ela estava imitando o comportamento da mãe, que ela queria ali também passar esmalte, fazer como a mãe, como a adulta ali também, né? E o quanto brincar com isso também é legal, né? E isso é uma coisa que eu
nossa, tempos atrás, ai, que ridículo, ai, que absurdo. Você tem certeza que você vai se apresentar assim, com essa unha, uma de cada cor? Né? E foi interessante, porque foi um estranhamento aqui na minha casa, e aí a minha irmã, na hora, se tocou. Ah, é para sua palestra, né, na segunda-feira? Eu falei assim, é para apresentação, é a composição também. E aí vocês vieram com a música, né? Eu achei isso muito gostoso, de proporcionar esse ambiente mesmo, né? Assim, de poder visitar isso através da alegria também, né? Porque a grande sacada é que você libera, né, uma grande alegria quando você se reencontra com suas raízes também, né, com suas origens, né, mais primordiais ou primitivas, né? Que aí o Jung vai falar com uma clareza nesse texto do arquétipo da criança incrível, né? Enfim, mas que é isso também, né? Essa desconexão favorece esse distanciamento dessa oportunidade lúdica, né? E potencial, né? Com a vida, né? De transformação e, obviamente, né? Da individuação, do processo da individuação, né? A Simone está falando aqui que é uma revisita constante e que ela já ouviu a voz da mãe dela, né? Em momento em que ela falava com a filha dela. Olha que coisa interessante. Né? Olha que coisa legal para se observar e para ver mesmo, né? Que lembrança é essa, né? Achei legal, Simone, esse seu comentário também, muito bacana. Eu acho que quem tem filho, eu não tenho filhos, né? Mas para quem tem filhos, eu acho que isso deve ser algo, principalmente quando a criança ainda é muito criança, né? Muito pequenininha, que ainda está em desenvolvimento, que não sabe nem nomear as coisas. Nossa, eu acho que isso é bem fácil de ver, tanto nos aspectos, né? Qualitativos, positivos, bom, né? Da amorosidade, da empatia, da compaixão, quanto naqueles momentos de raiva também, né? De bronca, de castigo, né? Enfim, né? Então, e acho que isso é um processo que também acho que precisa, né? E hoje falando, né, de parentalidade, precisa também perder essa coisa mais idealizada, né, da maternidade ou da paternidade, né, dessa questão com não posso errar, não posso fazer, né, o que vai ser lá na frente. Assim, errar vai, é normal, é natural, porque é humano, né? Então, só, acho que é cuidar dessas vivências, né, para quem é pai, para quem é mãe, né? Cuidar disso que às vezes passou, né, por uma frestinha ali, né? Para quem é gente, né? Para quem é gente, exatamente. Para quem é gente como a gente que está aqui com essa bate-papo gostoso, né? Então, gostoso e que está chegando na hora de ir fechando, né? Hoje estamos pontualmente. Eu só queria lembrar, porque aqui o nosso grupo aqui que se configurou aqui é bem variado. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Narcisismo e Transformação do Caráter, que é do Natan Schwartz-Salam. Eu posso escrever aí no chat. Que ele é um livro de psicologia clínica junguiana, né? E ele fala como é que a gente trabalha com a personalidade muito narcísica para promover uma transformação, né? E é interessante porque tem a ver direto com o tema de hoje, porque ele fala que no trabalho de transformação da personalidade narcísica costumam aparecer duas crianças, né? Primeiro, uma criança muito sofrida, né? Que precisa de muito colo, de muito espelhamento, né? De ser muito contida, né? Muito aconchegada emocionalmente, pelo menos,
para ela poder aguentar aquela ferida e crescer. E quando essa criança ela vai sendo assim contida e trabalhada e aconchegada e empatizada, né, espelhada, porque o espelhamento é uma forma básica de empatia, né? Adulto com criança muito pequena repete muito, né? Espelha muito o gesto, a fala. Quando essa criança se sente suficientemente espelhada, acolhida, costuma aparecer uma outra criança. Estou falando aparecer, esse filme ele põe no concreto, né? Mas aparece em sonho, pode aparecer numa cena de caixa de areia, pode aparecer o paciente fica tocado, viu uma criança brincando na praça, né? Ou lembra uma memória, né? Aparece a criança, essa criança que é espontânea, né? Que é curiosa, que é espontânea, que é observadora, que tem vitalidade. Então, ele vai. É muito bonito esse livro, porque ele vai descrevendo como uma criança, depois a outra, né, vão aparecendo, vão sendo acolhidas, e a personalidade do adulto vai se transformando. Deixa eu escrever o nome no chat, que é um nome difícil. O sobrenome desse autor é bem difícil mesmo. E é o que esse adulto se tornou, né, Laura? A postura do personagem principal no início é essa postura bem próxima, né, do narcisista, bem próxima não, né? Acho que ele também simboliza bem, né? Então, porque é interessante, né? Porque o Narciso é um mito do espelho, né? O Narciso, na mitologia grega, era aquela figura que se viu num lago, né, refletido no lago, e ficou encantado com a própria imagem. Então, ele é o próprio narcisista também, né? E ficou encantado com a própria imagem. Agora, se você é espelhado pelo olhar de um outro, você não fica paralisado, encantado com a própria imagem. Você pode começar um relacionamento interessante, né? Então, isso é um caminho para liberar a criança espontânea, né? Porque o filme é esperto, porque ele traz o menino criança, espontâneo, curioso, vital, mas assim, prestes a viver o trauma, né? É um filme didático, né? Vamos dizer assim. Ele constrói assim, quase na hora de que tudo vai mudar, que ele vai desenvolver o cacuete, né? Que ele vai. É interessante. Gente, 9h. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer dizer? Aproveitar os últimos minutinhos para a gente ir fechando. Bom, então eu acho que a gente tem que agradecer a Karina, né, que trouxe para a gente esse filme, esses comentários, essa presença, até as unhas, né, Karina? A gente tem que agradecer, quis trazer esse toque. Muito obrigada. Você colaborou bastante com o nosso projeto aqui, Presença de Jung. Eu queria agradecer. Oi? Eu ia agradecer também a presença. Não, só queria agradecer as meninas da comissão organizadora, que são bem importantes também. A Gabi, a Gil, a Gi, a Alê, a Bia, a Tomi, a Elô, também colaboraram muito, sem elas não aconteceria, né? Com diferentes facetas. A gente pretende pôr tudo num espaço, publicar, né, esses eventos que estão acontecendo. O próximo vai ser dia 18, né, de outubro, acho que é 18, a segunda-feira dessa semana. Vai ser bem interessante também. Eles são variados, a gente vai divulgar. E é isso, Karina. Obrigada. E também agradecer a todos vocês, porque vocês também, sem vocês também não aconteceria, né? Com a presença toda. Muito obrigada, muito feliz. O interesse, as contribuições, eu agradeço muito a você, Laura, pela confiança, as meninas que cuidaram aqui de me auxiliarem nos quesitos das apresentações, e todo mundo que veio, que participou, que está aqui até agora.
né, os que já foram também. Agradeço demais a oportunidade de poder falar e dizer também que eu me senti muito confortável de estar com vocês nessa noite e estamos juntos. Então é isso, gente. Obrigada. Beijo a todos, um forte abraço, por enquanto só no virtual mesmo. E logo mais está todo mundo junto presencialmente também. Chegará a hora. Sem dúvida.